Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, abordando temas relacionados à saúde, conversando com diversos especialistas que estão tratando de temáticas relacionadas ao tema da Covid-19, desde o campo das ciências da saúde, da vida, da medicina, da biologia, da epidemiologia, mas também de outros campos, como da comunicação, da informação, da história, da geografia, enfim, um conjunto de esforços que vem sendo feitos em diversos campos do conhecimento para poder não só entender o que está acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo, mas também para poder fazer circular um conjunto de informações baseadas em evidências no momento de tantas incertezas, ansiedades e crises. Hoje a gente vai ter uma conversa de uma temática bastante importante que tem sido central nesse momento desde fevereiro de 2020, que a OMS vem tratando dessa pandemia de uma forma dupla, né? Tanto a preocupação com a própria pandemia, com a doença, com o vírus e a sua rápida proliferação, mas também com o que chamou desde fevereiro de uma infodemia. Quer dizer, ao lado dessa pandemia, dentro desse processo, também se intensifica um processo muito grande de desinformação, de circulação de informações no Brasil. No mundo, aliado a isso, no contexto brasileiro especificamente, além dessa circulação de desinformação, de fake news, de boatos e de um conjunto muito grande de informações que circulam sem base nenhuma em evidências científicas, em pesquisas científicas sobre saúde, a gente tem no Brasil, vive há alguns anos já um ambiente de intensa polarização política, o que agrava ainda mais esse processo de desinformação. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje com o pesquisador e professor Felipe Soares, e vamos conversar com ele sobre as pesquisas que ele vem desenvolvendo junto com o seu grupo de pesquisa, os artigos e trabalhos que ele já desenvolveu antes, conhecer um pouco da trajetória dele e saber o que ele vem pesquisando sobre essa temática. O Felipe é doutor em comunicação pela URGS, mestre em letras pela Universidade Federal de Pelotas, e vem pesquisando há algum tempo já essa temática da desinformação e nas suas relações com as redes sociais, tratando especificamente das reconfigurações da esfera pública no contexto de processo acelerado de mediatização em que as redes sociais, como especialmente Facebook, Twitter, vem ocupando um espaço muito grande no processo de deliberação e também de discussão e debate de questões públicas. Vamos conversar com ele e falar sobre essas e outras temáticas. É um prazer contar com o Felipe aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Felipe, não estou conseguindo te adicionar a conversa aqui. Ah, foi. Acho que foi.
Deixa eu ver se eu tento de novo. Vou tentar de novo. Acho que agora vai. Acho que Ah, agora. pronto. Agora foi. Tudo Certo. bem? Tudo Como bem, prazer estar pra- aqui conversando contigo. Agradeço já de início o Foi. convite. Não, prazer é meu. Muito obrigado por ter aceitado o convite que a gente fez. Como eu estava falando no início, o objetivo dessas lives que a gente vem fazendo desde o começo do ano aqui com o Centro de Memória da Eletricidade, em parceria com a Fiocruz, a gente vem fazendo isso desde o início do ano com o objetivo duplo, tanto de fazer circular informações baseadas em pesquisas, né, científicas, mas também registrar para o futuro esse conjunto de questões e situações que nós estamos vivendo, né? Então tem um trabalho de memória também aí de registrar as pesquisas que foram sendo desenvolvidas nesse momento e o que a gente foi tratando e pensando nesse momento. Então, antes, como tem uma questão propriamente de memória, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Eu resumi muito brevemente, mas você vem tratando, discutindo desde a sua graduação essa relação da comunicação com a política, e depois de um certo tempo centrando especificamente na questão das redes sociais e no lugar que as redes sociais têm nesse processo deliberativo, na consolidação ou também na crise e nas crises democráticas. Queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória de pesquisa, enfim. Certo. Então, eu sou jornalista, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Fiz a faculdade de jornalismo na Universidade Católica de Pelotas. Desde o início assim, da faculdade já tinha interesse pela pesquisa, então, logo no início da faculdade eu tive minha primeira bolsa de iniciação científica, que foi quando, né, comecei a me aproximar um pouco mais, na época na Embrapa, para pesquisar comunicação rural. E aí, mais para o final da graduação, que eu dei uma grande mudada para vir mais para essa pesquisa em mídias sociais, né? Em 2014 foi quando eu comecei a participar do Midiars, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte até hoje, coordenado pela Raquel Recoeiro, e esse ano eu comecei a coordenar junto com ela também. Mas foi em 2014, então, que eu comecei a trazer um pouco mais essa questão das mídias sociais, das plataformas, tudo isso. Mas desde antes eu já tinha bastante interesse em pesquisa e mesmo fazendo lá a iniciação científica com relação à comunicação rural, eu já tinha interesse em pesquisa relacionada à política e temáticas políticas. Então, desde a graduação já vinha interessado nesse mix aí do jornalismo com a política. E aí, no mestrado em letras, né, eu me aproximei mais da questão discursiva também, de como os candidatos à Prefeitura de Pelotas, na época, analisei, vinham aí construindo esses seus discursos, argumentando no Facebook. E aí, no doutorado, sim, na URGS, que eu foquei principalmente nessa questão das discussões políticas como um todo, de forma mais macro também, para discutir essa estrutura da esfera pública, né? Como que as discussões políticas se estruturam, como que se dão essas conexões entre as pessoas, entre os diversos grupos sociais nas redes. E aí foi quando entrou também essa discussão da desinformação, principalmente, né? Que eu venho estudando aí desde 2017, 2018, junto com outras temáticas que são relevantes também para essas discussões políticas, né? Como quem são os influenciadores, quem são as autoridades, como isso acaba de alguma forma influenciando a forma como a gente entende política, o papel do jornalismo nesse processo todo, daqui a pouco das colunas de opinião, etc. E então venho aí desde 2017, 2018 já estudando essa questão da desinformação, focando, claro, principalmente nas eleições, né, que foi o objeto que eu analisei na minha tese, e desde o ano passado, quase por necessidade, né, a gente focou aí os estudos do nosso grupo como um todo e também os meus em particular, para a questão da Covid, da pandemia, e de como aí essa desinformação vem influenciando, né, a forma como as pessoas agem, como as pessoas vão aí combater ou tentar combater ou ao contrário negar a Uhum, existência do vírus, né? exatamente. Eu tenho mais uma pergunta prévia que eu não poderia deixar de falar, até em relação ao Midias, né, que é esse laboratório de análise de mídia, discurso e análise de redes sociais que existe desde 2013. Você está nele desde 2014 e agora como coordenador junto com a Raquel Coelho. Não teria como não falar, porque ele um pouco acompanha, pensando aí 2013, um ano muito emblemático para a história
do Brasil contemporâneo, assim. Então, ele acompanha, de certa maneira, um conjunto aí de manifestações políticas, impeachment, golpe, enfim, e todo um conjunto de questões que foram sendo tratadas, e até agora chega na Covid-19, num momento muito agudo que o Brasil vem vivendo de desinformação. Queria que você falasse um pouco do laboratório, né? É um laboratório que também é um grupo de pesquisa, mas queria que você falasse um pouco desse laboratório, das suas principais pesquisas, projetos de pesquisas, linhas, falasse um pouco dele para a gente. Ótimo. O Midiares ele tem uma proposta bem interdisciplinar, assim, desde o início, com essa ideia de juntar. A Raquel é principalmente da área da comunicação, mas também com a linguística, então ela já participava também do programa de pós-graduação em letras, né, onde eu fiz o mestrado. E junto também com pessoas da ciência da computação, nós temos hoje gente do design, da sociologia, de outras áreas do direito. Então, a ideia do grupo é um grupo bem interdisciplinar, assim, para que a gente consiga também que cada um possa contribuir a partir da sua caminhada, dos conceitos mais próprios, que são mais próprios de uma área ou de outra, e também dos métodos, tudo isso possam contribuir para essa pesquisa bem interdisciplinar e que a gente consiga ver aí os diversos aspectos desses fenômenos que a gente estuda, né? Nós temos duas linhas de pesquisa principais, que uma delas é que eu faço, a maioria das minhas pesquisas estão dentro dessa linha, que é a linha de eleições, democracia e política, né? Principalmente tudo sempre voltado para as mídias sociais, né? Que é o principal objeto de análise do grupo. E uma outra linha também de violência simbólica e discurso, de discurso de ódio, questões relacionadas aí a machismo, xenofobia, todas essas coisas. Então, ultimamente a gente tem tentado também, ultimamente não, né? Desde o início do grupo a gente tem tentado também juntar essas duas áreas, né? Então não são áreas isoladas que não conversam, elas conversam bastante e a gente tem cada vez mais tentado aí juntar um pouco. O grupo de pesquisa tem aí um foco bem de análise empírica e bem de tentar entender esses fenômenos. Então a gente tenta aí, até essa proposta mesmo da Covid, a gente já desde o início tentou entender o que estava acontecendo. Muitas vezes um desafio a gente entender no momento que está tudo acontecendo. Então, às vezes a gente acaba mais descrevendo e fica com medo de tirar algumas conclusões para não falhar nesse sentido, né? Mas apesar de ter essa perspectiva, esse objetivo muitas vezes descritivo, de tentar entender os fenômenos conforme eles vão acontecendo, de certa forma a gente vai também vendo essa memória, né? Como tu falou, a gente vem lá dos protestos de 2013, processo de impeachment, tudo isso, e foram aí, quando a gente pega os nossos artigos e vai olhando para trás, a gente consegue ver, por exemplo, nós analisamos como dava a circulação jornalística no impeachment, como aconteceu a polarização, e a ideia que a gente fala de polarização assimétrica mesmo nas eleições, como esse processo todo desencadeou aí também campanhas de desinformação sobre Covid. Então, de certa forma, apesar dessa perspectiva de tentar entender o momento, de tentar aí ver como esses fenômenos vão ocorrendo conforme eles ocorrem, a gente tem aí também uma conversa com essa questão toda da memória e de como tudo isso vem se transformando, né? De como esses fenômenos políticos acabam relacionados uns aos outros. Com certeza. E uma das coisas que eu fico pensando quando, assim, observando aí também por conta das pesquisas e das conversas com outros colegas, assim como estou tendo hoje, essa oportunidade é vendo que algumas questões, como por exemplo, e algumas questões, e particularmente, algumas noções, medicamentos e algo muito específico do campo da saúde vem sendo disputado como algo, uma questão política, né, política partidária. Isso eu nunca tinha observado em outro momento de maneira tão intensa, no caso da saúde. Eu acho que houve um pouco disso na questão da pandemia da influenza H1N1, mas não tanto. Era um momento de hegemonia do PT, do governo Lula, etc. Então, não tanto, houve muito menos. Então, com uma polarização, usando o seu termo, assimétrica, com uma simetria muito maior, né, muitíssimo maior, não tem nem comparação com a que se vive hoje, em que a defesa de medicamentos como cloroquina, ivermectina, etc., se confundem com a própria adoração a um determinado candidato, ou presidente, etc., a um político e não a outro, quando na verdade isso faz com que se
escamoteia aí um conjunto de questões que são próprias da área da ciência, da saúde, etc., e que já identificaram inúmeros artigos que elas não são, que esse medicamento não é eficaz para a Covid, mas é uma bandeira de luta ao mesmo tempo. Queria que você falasse um pouco disso, como é que vocês na pesquisa vêm observando essa que é muito, para mim ainda é muito curioso, não tem outra explicação que senão a política da persistência do Brasil como política pública ainda manter cloroquina, ivermectina, as azitromicina, quer dizer, medicamentos que nunca foram eficazes, não são antivirais, enfim, mas vêm sendo ainda utilizados e falados do tratamento precoce, o aumento, mais de 90% de casos de hepatite medicamentosa no Brasil, a gente vai observando ao longo desse último ano. Enfim, as pessoas estão usando e usando muito esses medicamentos. Enfim, aposto que é menos pela questão da eficácia e mais por uma questão político-ideológica. Mas queria que você, pelas suas pesquisas, falasse um pouco sobre isso e qual é o papel das redes sociais e das mídias sociais, e colocando o WhatsApp também como uma plataforma de interação de redes sociais, como é que vocês têm observado isso? Ótimo. O exemplo desses medicamentos, né, sem comprovação científica é excelente, porque também foi o objeto que a gente analisou em vários dos nossos artigos, porque muitas vezes a gente quer aí analisar como é que as pessoas estão espalhando desinformação sobre Covid, mas fica aquela coisa, quando fica muito aberto, a gente... Que desinformação, de qual jeito? Então a gente conseguiu focar em vários artigos na questão, principalmente da cloroquina e hidroxicloroquina, porque são exemplos bem pontuais e a gente consegue aí mapear isso bem. E o que a gente viu? É que sempre essa discussão, ela não é uma discussão de saúde pública, não é uma discussão científica, ela é uma discussão política. Ela é, essencialmente, quem é favorável a uma pessoa vai defender lá que a cloroquina, quem é favorável ao governo federal, acha que está fazendo tudo certo, que está apoiando, que esse é o medicamento adequado, vai acreditar que a cloroquina funciona, vai tomar sua cloroquina, vai defender e vai dizer que é isso aí. E quem, aí na ideia da polarização assimétrica, né, que foi um termo que a gente roubou, pegou emprestado lá do pessoal que estudou as eleições dos Estados Unidos também, que é a ideia que a gente tem um grupo mais radicalizado, centrado em uma figura política específica, e o resto, né? Então a gente tem um grupo ali super pró-Bolsonaro, que vai defender tudo que é feito pelo governo, etc. E o resto, que é o grupo que tem ali uma oposição geral, mas que não é simplesmente o grupo pró-Haddad, por exemplo, o grupo pró-Lula, é o grupo anti-Bolsonaro. Então, o que a gente vê? Que esse grupo anti-Bolsonaro, como um todo, ele vai trazer aí essa posição científica, vai dizer, olha, não, peraí, vamos ter que ver como que a ciência, como que os testes vão ser feitos, se isso vai dar alguma comprovação de eficácia para a gente poder realmente utilizar o medicamento. E o que a gente viu foi que não tinha. O OMS contraindicou, todas as organizações aí, de saúde no mundo, outros países não utilizaram, então a gente consegue aí ter essa questão. Mas a questão política é central aí por isso, porque vai se construindo esses dois grupos aí, e que um grupo vai dizer que sim, que existe, que não importa, a OMS é comunista ou a OMS não presta e por isso que eles não querem, ou que a indústria farmacêutica está tentando esconder essa cura porque é muito barata, etc. Então a gente vê muito isso. Nós lançamos recentemente, há 2 semanas, um relatório, né, pegando todo esse primeiro ano de pesquisa, juntando aí, discutindo os nossos principais resultados de todos esses artigos que nós fizemos. Nós temos artigos analisando Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente está trabalhando agora com o YouTube, então a gente pegou aí nesse relatório, que é um documento para o público em geral, para a imprensa, também para pesquisadores, né, mas onde a gente consegue aí um pouco resumir o que a gente encontrou. E o primeiro ponto que a gente já coloca de início, porque ele é o que guia todos os outros, é justamente como a desinformação enquadrou a pandemia como uma questão política, não como uma questão de saúde pública, fica em segundo plano. E aí isso se aproveita das redes políticas já estabelecidas, das bolhas políticas, como a gente fala aí popularmente, né, desses grupos políticos que já estão bombardeando desinformação a todo tempo. Isso se aproveita das autoridades políticas, das pessoas que já estão defendendo uma coisa ou outra, que aí vão se tornar
pseudo-especialistas aí em drogas, em medicamentos, em saúde pública, em vírus, quando não são. E isso também faz com que algumas ações, como, por exemplo, a vacinação, se tornem um ato político. Usar máscara se torna um ato ideológico. As pessoas que usam máscara são porque são esquerdistas. Ou as pessoas que se cuidam, que mantêm o distanciamento, é porque estão defendendo aí uma coisa que outras pessoas não concordam. Então, quando a gente tem alguns desses grupos radicalizados, a gente vê gente que vai dizer que máscara não presta, que o isolamento não serve para nada e vai defender um medicamento que não funciona. Então, esses são alguns dos pontos aí que a gente vê a partir dessa politização. Também vai atacar, por exemplo, a China e vai reproduzir um discurso xenófobo para justificar o seu ponto. Vai dizer que não, que a gente quer fazer isso porque a China criou o vírus, porque são os comunistas aí que estão fazendo a terceira guerra mundial, uma guerra biológica, etc. e tal. Então, esse ponto aí da politização da pandemia e da forma como a desinformação enquadra isso como um tema político, como um fenômeno político, é central para a gente entender por que tanta gente nega fatos científicos, coisas que são evidências, que são consenso na comunidade científica, que vem aí os órgãos de respeito científicos como a OMS, vão dizer, olha, isso funciona, isso não funciona, e as pessoas negam isso em virtude dessa politização e da forma como esses atos de defesa, esses atos de combate ao vírus são também classificados como atos ideológicos, muitas vezes. Tem você ficou falando, fiquei anotando aqui várias coisas interessantes, importantes. E uma das coisas que me chamou também a atenção, antes de eu voltar em alguns pontos que você citou depois, mas alguns pontos, uma das que me chamou a atenção foi a comparação intensa entre Brasil e Estados Unidos, né? Talvez desde da crise anunciada já em 2013, com os protestos, essa comparação Brasil-Estados Unidos, que é frequente na história do Brasil recente, assim, né, do Brasil República, é frequente essa comparação, como os Estados Unidos como um modelo de república ou de democracia e etc. Isso é muito frequente. Nesse contexto, né, no contexto da ascensão do conservadorismo de extrema-direita, etc., houve um outro tipo de inflexão, uma inflexão até então inédita, né? Os Estados Unidos com um modelo de conservadorismo de extrema-direita, né? De conservadorismo ele já foi em outros momentos, inclusive, mas de extrema-direita é algo inédito. E essa aliança unilateral, enfim, entre Bolsonaro e Trump, né? Mais vista como bilateral e intensamente feita. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que talvez a persistência da cloroquina é a persistência também com o ídolo, né? A persistência, a manutenção ainda do que o ídolo tinha pregoado. Porque no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, com a manutenção do atual presidente, né? A gente não tem vacina, a vacinação é muito pouca, muito a conta-gotas, as pessoas estão brigando quem tem comorbidade ou não, enfim, é uma situação muito, muito vexatória, vergonhosa e também horrível que a gente está passando, pessoas discutindo, eu tenho mais comorbidade que você, vou me vacinar primeiro ou não vou, tenho direito ou não tenho, quando na verdade a questão não é essa, a questão é uma falta total de planejamento, como você bem colocou, a saúde pública ficou em segundo, terceiro, quarto lugar e as questões são outras, mas também, por outro lado, com a mudança de governo nos Estados Unidos, a gente tem um país que hoje permite aos seus cidadãos já estarem sem máscara em lugares públicos, abertos, né? Como a vacinação foi muito acelerada desde a mudança do governo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre em duas dimensões, essa relação Brasil-Estados Unidos, como é que você vê isso? Isso aparece também nos comentários, nas interações, né, nas redes sociais, essa dimensão dos Estados Unidos como um certo modelo, e também essa relação da política com a saúde, como também forma de estímulo para que as pessoas possam, porque eu acho que elas às vezes podem estar discutindo sobre questões políticas e não, né, voltadas para a questão da saúde pública especificamente. Queria que você comentasse um pouco isso. A gente gosta de importar um pouco essas coisas de lá, né? Muitas vezes aí, como a questão da cloroquina foi falado primeiro lá e aí bombou aqui, e lá se abandonou em seguida, e já começou o próprio Trump, que foi quem falou primeiro, depois ele meio que deixou de lado, aí voltou um pouco, mas lá no meio do ano ele já estava prometendo vacina para conseguir ser eleito.
Então a gente vê que quem ficou com essa insistência fomos nós, né? Da mesma forma, teve aí uma teoria da conspiração que era para filmar os hospitais, que supostamente os hospitais estariam vazios, que era tudo uma invenção. Surgiu lá e enfim, uma política lá, não sei exatamente a posição dela, mas do Partido Republicano foi lá e compartilhou isso, e aí bombou, e aí as pessoas no Brasil assumiram também, e a gente vê aí esses veículos de extrema-direita que bombaram isso aqui de novo, e aí as pessoas começaram a ir aos hospitais também filmar. Então a gente vê que tem essas interações, e eu acho que aí tem um pouco essa figura meio de ídolo, né, do Trump, que foi talvez, por ter sido um pouco anterior ao Bolsonaro, que hoje se tornou ídolo desse mesmo público dentro do Brasil, tem essa ideia de que o Trump é alguém de extrema-direita super bem sucedido, que, enfim, conseguiu fazer tudo, e que é um pouco o exemplo para esse grupo aqui. E aí, claro que também a gente vai trazer lá a oposição como o Biden, que é, na verdade, um centrista, né, que é pintado como extrema-esquerda, como comunista, como tudo isso. Então a gente vê essas semelhanças, né, que é dessa questão da polarização assimétrica, que é dessa questão de um grupo que vai mobilizar aí, veículos de extrema-direita, vai mobilizar essa tentativa aí de narrativas alternativas, muitas vezes de questões conspiratórias, como a gente vê já em 2018, se argumentava aqui que as urnas, teria aí uma fraude nas urnas, que já era para ter sido terminada a eleição no primeiro turno, etc. E a gente vê que vai lá o Trump também utilizou mesmo tipo de retórica, né? Então a gente tem aí um pouco essas relações, só que eu acho que o que é mais problemático aqui é que a gente vê, por exemplo, o Reino Unido também começou com uma retórica de que o vírus não era nada demais, que a gente ia ver o que ia acontecer, etc. E depois foi lá e trouxe medidas mais rigorosas. A gente vê os Estados Unidos fazendo isso e depois acabou também mudando um pouco a posição. O único país que segue insistindo nessas coisas ainda é o Brasil. Então, além de muitas vezes a gente importar esses problemas, a gente insiste neles e briga até o final. Parece uma birra de criança. Assim, não, agora que eu falei isso, eu vou até o fim com isso e não vou mudar. Porque a gente vê que esses outros países mudaram e investiram na vacinação. Mesmo o Reino Unido, que não teve mudança de governo, que tem aí um candidato populista, de direita, etc., que começou com essa retórica, tentando negar e diminuir a importância e falar na questão de economia, mudou o seu posicionamento e foi lá e disse, não, nós vamos comprar vacina, a gente vai investir em vacina, a gente vai tentar soluções aí para resolver. E aqui não. Então, eu acho que a gente tem aí um pouco, talvez, uma síndrome de vira-lata até nesses grupos, de tentar se inspirar tanto nesses países de fora e trazer eles como grandes ídolos que são reproduzidos pelos políticos também de extrema-direita aqui no país. Então, eu acho que essa relação a gente conversa aí também. Se a gente for olhar assim, no mundo como um todo, a gente vê aí um movimento, né, de extrema-direita que se fortaleceu com Trump em 2015, 2016, com Brexit, etc. Então, a gente vê aí, é muito difícil a gente olhar para o Brasil isolado, né, de um contexto. A gente vê a América Latina também com líderes de direita ou de extrema-direita, isso vai mudando. Então, é um cenário complexo da gente analisar até conforme a gente vai vivendo, né? Porque isso tem várias influências, tem várias questões que vão aí afetando. Mas, com certeza, que a gente busca aí importar algumas coisas, por exemplo, a questão do vírus chinês, que se falava que é uma coisa, né, xenófoba e totalmente absurda, assim, também foi uma retórica que foi importada. Em função desse tipo de retórica, a gente tem problemas, muitas vezes, em atraso de insumos para vacina, então falta aí talvez, em função desse contexto todo, talvez falte um pouco mais de boa vontade de tentar agilizar mais da China, porque por que eu vou agilizar e fazer isso tudo e correr atrás do país que está dizendo que eu criei tudo, que eu estou criando a pandemia e que é tudo culpa minha, né? Então a gente tem aí um problema grave de, além de importar essas coisas, a gente criar crises aí com esses países, porque uma coisa é os Estados Unidos, que é uma potência, tem dinheiro, controla um monte de coisa, outra coisa é o Brasil, que é extremamente dependente da China. Então, quando a gente vai lá e importa isso, enquanto os Estados Unidos seguem a briga deles, e eles têm já uma briga com a China, um contexto sociopolítico, mundial, etc., a gente é extremamente próximo da China, depende de produção de um monte de coisa da China, e aí quando a gente importa isso para a gente tem um problema muito maior, de novo, e segue insistindo nesse problema, assim como a cloroquina, assim como filmar hospitais, como falar de caixões vazios e tudo isso, né?
Então é um problema grave, né, da gente acabar importando essas coisas. Mas eu vejo essa aproximação até pelo modelo também, talvez, de país de ter tradicionalmente aí uma disputa de dois. Antes eram principalmente PT e PSDB no Brasil, acabou tendo essa mudança de conjuntura, principalmente na direita, o PSDB talvez se aproximando mais do centro, enfim, tem toda essa mudança. Mas, no geral, a gente tem aí figuras polarizadas de um partido de direita, outro de esquerda, e que eles vão aí disputar, assim como nos Estados Unidos. Então, eu acho que essas semelhanças também de contexto acabam fazendo com que muitas das coisas que a gente vê lá, a gente vê próximo ou vê semelhante aqui, e a gente vê essas trocas, né? Até por questão também cultural, de, enfim, centralidade dos Estados Unidos no mundo, etc. e tal, de importar cultura de lá, etc. Mas eu acho que tem um pouco, e fortalecido também por essa imagem do Trump, que foi aí uma certa inspiração para algumas das coisas que a gente viu aqui. Tem uma questão que você colocou que eu fico pensando aqui, que é uma desinstitucionalização da política no Brasil, né? A gente tem um presidente sem partido, que foi eleito com partido e logo depois mesmo das eleições, se tornou uma presidente sem partido. Eu queria que esse processo, né, de desinstitucionalização da política, né, ele não é só partidário, ele é um processo mais amplo aí que envolve e está no centro do populismo, e nessa faceta do populismo contemporâneo, que é um tipo de culto ao líder, mas que transcende essa dimensão partidária, transcende as dimensões institucionais, transcende e que isso cheira muito a autoritarismo, a fascismos, não à toa que muitos analistas políticos têm falado disso. Você observa isso também dessa forma? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, esse processo que talvez, né, só na virada deste ano para o outro, que ele, com vistas às eleições, talvez ele vá se filiar a algum tipo de partido. O que isso significa em termos do respeito às instituições, né? Às vezes me parece um respeito pro forma para poder concorrer. Isso envolve um questionamento sistêmico, né? Da ciência, da educação, da universidade, do voto eletrônico, que tem auditoria, que é auditado, mas enfim, é como se não fosse, então voto impresso, o mesmo voto eletrônico que o elegeu, ele questiona, então, e para além disso, do STF, do Congresso e por aí vai, agora essa tensão que se coloca aí com o ex-ministro da Saúde, que agora é assessor especial da Secretaria Executiva do Governo, enfim, toda uma questão aí que são num desenho aí de uma crise publicamente discreta, mas uma crise que, para quem conhece mais, tem sido muito intensa, que é a desmoralização do Exército, né, por conta enfim, mas é um processo total de personalização, em um total de um poder quase imperial, né, de um poder quase totalitário. Queria que você comentasse um pouco isso, se você observa desta maneira uma tendência que tem sido, né, de desinstitucionalização da política, uma política cada vez menos institucional, uma política cada vez mais personalizada. Quais são os problemas e as consequências disso para a democracia? Queria que você falasse um pouco. Esse discurso populista, ele vem aí forte nesse processo, né? Uma das coisas que a gente tem aí também discutido agora nos artigos que a gente tem trabalhado, porque a gente vê que a relação da desinformação e, enfim, dessa tentativa de desmoralizar os órgãos e as instituições políticas tradicionais vem muito associado também dessa imagem de tentar de um grande líder e dessa personalização, e muitas vezes desse discurso populista, que também é um discurso anti-ciência, anti-órgãos científicos, anti a ciência como uma certa instituição, um espaço do saber, do conhecimento, dos testes. Claro, não um espaço de verdade absoluta, porque não é verdade, a ciência mesmo está sempre se renovando, enfim, e discutindo e rediscutindo. Mas essa questão do discurso populista vem diretamente para tentar
desmoralizar a ciência, e aí não importa se é uma ciência institucionalizada, ou, por exemplo, um estudo que foi feito com rigor científico, analisado por pares, que foi publicado em uma revista reconhecida, etc., ou se é simplesmente um estudo que foi feito numa enquete de site de rede social. Esse discurso populista, ele muitas vezes vai dar mais peso para esse estudo aí, que não tem nada a ver, que foi feito uma enquete, ou foi feito de uma forma extremamente enviesada, que não tem revisão por pares, que não tem tudo isso, mas que diz o que ele quer. Então, a gente vem aí já essa relação um pouco antipolítica, né, ou tentar aí essa destruição do modelo político tradicional, antipartido, antipolítico de carreira, ou essa nova política e renovação política, é uma coisa que já vem de algum tempo, em que a gente vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro, em 2018, ele se vendeu como um outsider, ele se vendeu como alguém que não era do sistema, que não era do establishment. Então, ele foi lá, mesmo vivendo aí anos e anos como deputado, mesmo estando nesse espaço há muito tempo, foi a forma como ele se constrói, a forma como o discurso que ele produziu, que é esse discurso populista, esse discurso personalista, né? Que vai aí dizer que não importa o meu partido, não importa quem dá, importa o líder, né? O Messias. Então a gente vê que isso vai aí também mobilizando muitas vezes nesse discurso anti-ciência, que aí acaba trazendo essa desinformação que a gente falava, da cloroquina, porque não importa se a ciência viu, o que importa é o que o líder disse, o que esse líder populista. A gente vê essa questão populista tanto num anti-elitismo, de tentar criticar a imprensa não presta, a imprensa só fala o que quer para derrubar o governo, anti-elitista no sentido da oposição, que também é toda vendida para a China, ou que está criando crise para derrubar o governo, e também numa questão pessoal mesmo do macho alfa, né? De que histórico de atleta é só uma gripezinha, isso não importa, eu não uso máscara, isso é coisa de marica, ou coisas nesse sentido. Então a gente vê que isso vem... Isso é imbrochável agora, né? Imbrochável, imorrível, enfim. Toda uma dimensão extremamente machista, exatamente. E que não é uma coisa nova, né? A gente já viu a questão da fraquejada lá, que se falou há anos, né? Então, isso tudo aí vem para constituir esse contexto que a gente vive. E é uma coisa assim que vai... o que a gente vê muito aí nos estudos, aí, trazendo a questão mais da linguística e do discurso, é que a gente vai se apropriando de uma coisa de um discurso, outra coisa de outra, a gente vai construindo. Por exemplo, esse fantasma do comunismo é uma coisa antiga no Brasil, não é uma coisa que foi criada agora em 2018. Só que isso é apropriado. Então a gente já tem aí pessoas que estão nesse contexto, já estão aí anticomunismo, e a tentativa aí dos comunistas de tomar o poder em 64, né, essa ideia aí de que os comunistas estavam prontos para tomar conta do Brasil e de que o Brasil vai virar Venezuela, isso aí tudo vai sendo trazido junto para constituir essa questão dos partidos políticos que não resolveram o problema do Brasil, os partidos políticos que são os grandes culpados pela corrupção, por exemplo, que é a forma como esse discurso populista vai tentando destruir essas instituições políticas, e essas instituições que têm um papel central aí na democracia como um todo. E aí a gente vai vendo aí muitas vezes essas disputas das organizações, das instituições tradicionais que vão tentando derrubar um ou outro político, e vão nesse contexto de disputa, e se torna aí de novo, né, questões que muitas vezes são questões legais, que são questões mais técnicas, se tornam aí disputas políticas e nessa contexto de polarização também. Então, eu acho que vem aí, o que a gente está vendo agora, durante a pandemia, o que a gente viu em 2018, é um pouco que a consolidação de todos esses discursos que vão se fortalecendo, como, por exemplo, a briga com partidos políticos e movimentos sociais e manifestações, que era uma manifestação apolítica, por exemplo. A briga com esses partidos que são colocados como se tivessem criado a corrupção, como se fosse uma coisa de um partido ou de outro. Então, a gente vai vendo aí essa tentativa de desmoralização dessas organizações, e o próprio TSE, por exemplo, com essa questão das urnas, fortíssimo aí em 2018, que a gente já está sabendo que ano que vem vai ter de novo, né? E muitas vezes a gente alerta porque o próprio TSE já poderia estar também aí buscando soluções para evitar isso, discutir publicamente, trazer esse debate à tona, mostrar por que as urnas são seguras, por que elas funcionam, como que é bom, como que não é, o que dá para fazer melhor, ou
pegar essas questões falsas que estão sendo ditas e combater e trazer essa discussão mais pública. Né? Porque é um pouco assim que a gente vai combatendo também esse discurso populista, e esse discurso populista é super simples. Então a gente vê, por exemplo, um outro exemplo da questão das vacinas. Quando a gente fala, a vacina teve 50, alguma coisa por cento de eficácia. Aí vai lá o discurso populista e esse discurso da desinformação e vai dizer, opa, quer dizer que é jogar uma moeda para cima e se der cara eu fico doente, se der coroa eu não fico. Eu não vou tomar essa vacina que não adianta nada. É melhor eu ficar aqui porque só 1% da população toma vacina. Ou fica doente. Então, esse discurso ele simplifica uma coisa complexa que vai atacar aí preceitos científicos, vai atacar um monte de coisa. E é muito difícil a gente combater isso, porque a gente precisa que as pessoas discutam e entendam que essas coisas são complexas, que definir a eficácia da vacina não é que eu tenho 50% de chance de pegar e 50% de chance de não pegar. Que a urna eletrônica não é porque ela fica ali, ela é eletrônica que alguém vai entrar no seu notebook em casa e vai hackear ela e vai fazer com que quando eu clico 1 já completa com 3. Então tem todas essas coisas aí que são temas complexos e justamente por essa complexidade desses temas, a desinformação e esse discurso populista vai se apropriando para simplificar e para atacar as instituições políticas, as instituições públicas, que são, talvez com seus problemas, com seus defeitos, e a gente não fala isso no sentido de dizer que o jornalismo é perfeito, que o TSE é perfeito, que o STF é perfeito, que os partidos políticos são perfeitos. Mas a gente fala isso no sentido de que a gente tem que identificar os problemas reais, não os problemas inventados por esse discurso da desinformação e discurso populista, mas identificar esses problemas reais e encontrar formas de melhorar a nossa democracia, de melhorar as nossas instituições políticas, mas não de destruir elas, ou de encontrar soluções milagrosas em uma pessoa só, em um grande líder, ou coisas assim, que são vendidas por esse discurso populista, que na verdade é isso, né? Tentar desmoralizar tudo que tem aí uma autoridade, tudo que tem um histórico, que tem uma força nesse sistema democrático, para instituir uma coisa muito mais do eu, desse discurso simplista. Exatamente. Você estava. Uma das coisas que também chama atenção e tem a ver com os artigos que vocês publicaram mais recentemente, né, do ano passado para esse, é a questão do uso do WhatsApp, da plataforma do WhatsApp, no processo de desinformação. Vocês publicaram tantos textos relacionados com as eleições de 2018, mas também em relação à Covid-19. Queria que você falasse um pouco dessa plataforma e também perguntasse se vocês pensam estudar o Telegram. Tem me chamado muita atenção também grupos no Telegram por conta das limitações que o WhatsApp vem impondo em relação a esse processo de informação, uma debandada para o Telegram. Queria que você comentasse um pouco, falasse um pouco do WhatsApp e do que vocês, dos resultados que vocês obtiveram nesse momento, para esse processo de informação no WhatsApp, porque tem uma outra dimensão que se agudiza no WhatsApp, né, que é a dimensão vinculativa, comunitária, vicária, né? Você está em um grupo de pessoas que pensam como você, que compartilham de crenças e ideias como você, quer dizer, então essa metáfora da bolha, se for pensar desta forma, ela fica muito mais coesa, porque você tem quase uma dimensão narcísica, né? Estou com os meus, né? Me vejo nos outros que pensam como eu, são como eu, respiram o mesmo ar que eu, idolatram os mesmos ídolos que eu, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O WhatsApp, vou começar falando, é super difícil da gente estudar, porque é uma plataforma super privada, né? Da mesma forma o Telegram, que a gente não tem nada ainda e não fez nenhuma exploração ainda, porque também tem essa mesma questão. E aí o que nos salva um pouco, o que nos ajuda nesse processo, que a gente utilizou nos 2 artigos, foi o monitor do WhatsApp, que é um projeto lá do pessoal da UFMG, que assim, a gente utilizou para coleta dos dados, para conseguir acessar, e foi essencial, né? Então, vale essa menção, porque o que esse projeto faz? Eles acompanham centenas de grupos públicos, então dentro desses grupos públicos eles conseguem aí, preservando obviamente a identidade dos usuários, números, sem trazer esses metadados que vão identificar alguém, mas eles conseguem ver quais são as imagens, quais são os vídeos que estão circulando, quais são as mensagens mais compartilhadas, o número de compartilhamentos, em quantos grupos, etc. Então, a gente utilizou esse sistema para conseguir analisar. Agora, falando sobre os resultados.
A tua colocação é perfeita. A diferença do WhatsApp para outros espaços é justamente essa questão privada. Então, por exemplo, no estudo que a gente fez de 2018, focando sobre a questão das urnas, o que a gente viu? A gente comparou Twitter e WhatsApp. E a gente descobriu que a argumentação no Twitter era uma argumentação muito mais a partir da racionalidade, uma argumentação muito mais técnica. Então, era mesmo na desinformação, né? Era uma questão de dizer, nenhum país usa urna eletrônica, por isso que é perigoso a gente usar. Que é falso, outros países usam urna eletrônica. Mas fazia-se esse argumento aí de tentar dizer, eu sou profissional aí da computação e sou capaz de hackear uma urna, ou coisas do tipo. Então a gente via muito mais essa questão técnica. Quando a gente ia para o WhatsApp, a gente via coisas do tipo, o golpe está planejado. Ciro Gomes foi para Paris para voltar na véspera das eleições, enquanto isso os institutos de pesquisa e a imprensa vai manipular as pesquisas para na véspera chegar a 49% a 51%, e aí vão justificar que a chegada do Ciro no Brasil e o apoio dele a Haddad é o que resolveu a eleição com o Haddad vencendo 51%. Então eram umas coisas assim. E aí, o que a gente discutiu a partir disso? O que a gente identificou? Que são coisas diferentes que circulam em cada um desses espaços, justamente por o que a gente chama de affordances, né? Que são as ferramentas, são as características, é como as pessoas interagem com essas tecnologias. Enquanto no Twitter, se eu for lá e postar uma bobagem, vai ficar muito mais fácil de alguém falar, olha, isso aí é mentira, isso aí não tá certo. No meu grupo do WhatsApp, eu repasso daqui a pouco para as pessoas que pensam como eu, ou para meus amigos mais próximos, tem essa questão dos laços fortes, né, dessas relações sociais que já estão mais estabelecidas, dessa sensação de comunidade, de proximidade, que facilita que a gente tenha aí, muitas vezes, a circulação de informações super bizarras. E mesmo dessa ideia de bolha bem fechada ali das pessoas do meu grupo político, onde eu vou conversar só com as pessoas ali que concordam comigo. Então a gente tem aí uma dificuldade no WhatsApp por isso. E outra questão que a gente identificou, e aí nos dois estudos que a gente fez sobre o WhatsApp, a gente identificou que tem muito a questão de urgência. Tudo é urgente, tudo é agora, mais nova notícia, e tudo é repasse, viralize, passe para todos os seus contatos, porque depende dessa viralização. Só que aí o que acontece? Nesse processo de viralização, não é mais um site desconhecido que publicou alguma coisa, ou um perfil desconhecido lá do Facebook ou do Twitter. É o Felipe que passou para o seu amigo, para o seu familiar. Isso. Então, isso traz uma questão toda de credibilidade, de como que a gente está nessa relação, que é importante. E outro ponto central que a gente tem visto aí, claro que a partir dos nossos estudos, a gente não tem como fazer uma investigação policial aí de conseguir identificar organização, quem é que está pagando quem, nada disso. Mas o que a gente observa? Que tem alguns indícios que nos mostram que parece ter algum tipo de organização, de coordenação. Então, por exemplo, já no contexto da pandemia, a gente monitorou esses grupos e viu a desinformação sobre Covid. E o que aconteceu? No dia que o Bolsonaro fez aquele pronunciamento, dia 24 de março, que ele fala que é uma gripezinha, manda todo mundo voltar, fala que tem que salvar a economia, nós tivemos 410 compartilhamentos, se não me engano, por volta de 400 compartilhamentos de desinformação nesses grupos. No dia seguinte, ele fez o pronunciamento à noite, no dia seguinte, nós tivemos mais de 4.000. Então, a gente teve um aumento de quase 900% no compartilhamento de desinformação. Então, a gente vê que aí também as temáticas se apropriam do que ele falou. Então, as temáticas vão mudando conforme esses acontecimentos. É claro que a gente pode dizer, não, simplesmente as pessoas acordaram naquele dia e decidiram todo mundo repassar desinformação e criar desinformação nova. Mas parece, os indícios são que tem algum tipo de organização justamente para esses disparos, como a Folha denunciou lá em 2018, né? E esses disparos de mensagens em grupos grandes, grupos públicos, grupos com muitos usuários, e esses usuários vão aí num efeito de cascata, né? Repassando para os outros amigos, para os outros contatos, para os familiares, e aí sim acontece um processo bem orgânico, que é isso, a pessoa lê e pensa, minha nossa, só pode ser verdade, vou repassar. E aí já é o fulaninho, o conhecido, o amigo que repassou, e aí esse processo se amplifica. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, aí o WhatsApp é um problema nesse sentido no Brasil por isso, porque ele tem esse repasse, tem essa questão toda dos laços, de conhecer quem está me passando essa informação. Sobre a tua pergunta se a gente já estudou ou pretende estudar Telegram,
Vontade certamente não falta. A gente tem tentado analisar aí todas as redes. A gente tem a dificuldade porque a gente não tem aí acesso a um sistema como o que a gente consegue utilizar para o WhatsApp. Eu sei que tem colegas aí da área da comunicação que já estão estudando. Nós não temos nada ainda, mas de repente é uma possibilidade aí para o futuro, né? Mas no momento a gente não tem nada planejado justamente por essa dificuldade de ter acesso aos dados, né? Porque a gente não pode simplesmente ir lá entrar em grupos assim de amigos ou coisas assim e fazer a nossa pesquisa por questões éticas, tudo isso. Então a gente precisaria ter aí talvez algum sistema semelhante a esse do WhatsApp para que a gente pudesse monitorar o conteúdo que circula, grupos públicos, etc. Mas eu sei que tem algumas pessoas já fazendo esses estudos também. E aí a gente conta com essas trocas aí com os colegas também para entender isso, que é super importante. Como tu falou, tem muita gente migrando, enfim, e utilizando outras plataformas. Mas realmente, tanto o WhatsApp quanto o Telegram é um grande desafio aí para a pesquisa, por todos os procedimentos éticos, que a gente não é uma reclamação, ao contrário, são essenciais para que a gente possa fazer uma boa pesquisa, né? E sem invadir a privacidade de ninguém, sem, enfim, vazar dados ou coisas assim. Então, é uma particularidade do Brasil. A Índia também tem muito WhatsApp, outros países não têm tanto, e é uma particularidade que poderia ser ótima, poderia se as pessoas tivessem aí, utilizassem bem isso, utilizassem para repassar informação de qualidade, seria maravilhoso. O problema é que isso acaba, nesse contexto aí, ampliando essa desinformação justamente pela forma como tem esse repasse e essas estratégias todas que são utilizadas para montar as mensagens, enfim, para trazer essa questão de urgência, de repasse, junto com essa questão mais de proximidade das pessoas que estão compartilhando conteúdo. Exatamente. Tem um comentário que a Raquel acabou de fazer aqui, ela está nos acompanhando. Mandar um beijo para ela. Que ela acabou de comentar que vai ao encontro do que você estava falando, que é justamente uma questão que o WhatsApp é muito mais popular no Brasil, de fato, né? Não tem comparação com o Telegram, mas tem uma dimensão aí do próprio Telegram ter uma dimensão de uma tentativa de construção de espaço de articulação, né, e essa pergunta que eu queria te fazer, a construção dessas mídias aí no contexto, tentativas de construção de canais de informação, para dizer de forma mais específica, canais de informação cada vez mais setorizados, né, cada vez mais segmentados, se eu usar um termo da publicidade, né, cada vez mais segmentados e específicos. Acho que o Telegram, a utilização por esses grupos, a construção desses grupos no Telegram tem muito a ver com isso, um espaço de articulação, mas outras tentativas, né, de criar canais de TV, ou uma plataforma assemelhada com a do YouTube, mas que os vídeos não fossem censurados, né, como usando o termo, ou usando outros termos regulados, né, responsavelmente regulados por conta de desinformação e por conta do atentado que pode promover também não só a ciência, mas também a democracia, por conta das informações que prestam, ou de caráter xenófobo, ou de caráter homofóbico, racista, enfim, ou até mesmo de violação de direitos constitucionais básicos e de instituições democráticas básicas como STF, Congresso, derrubada de Congresso, esse tipo de manifestação por líderes políticos é inaceitável numa democracia mesmo, né? Porque ela incita em um conjunto de manifestações que são contrárias a qualquer princípio democrático básico. Queria que você falasse um pouco sobre se você tem acompanhado, se o grupo está acompanhando esse movimento de construção nas redes sociais, desses canais de informação, nas redes, nas plataformas midiáticas online, esses canais de informação cada vez mais setorizados e se sim, como você vê a contribuição disso para aumentar esse processo de desinformação? A gente vê aí algumas estratégias, né, desses grupos para utilizar mesmo as plataformas, muitas vezes, né? Então, tem aí estratégias de produzir um tipo de conteúdo específico para cada plataforma, de entrar e utilizar os próprios grupos, por exemplo, mais privados do Facebook, que a gente identificou, por exemplo, que os grupos, mesmo grupos públicos, têm muito mais desinformação que grupos abertos. Mas, além disso, mesmo grupos públicos têm mais desinformação que as páginas, não grupos abertos.
Mas mesmo, além disso, a gente vê, por exemplo, um papel central aí dos veículos apócrifos e dos veículos hiperpartidários, né, que são essas mídias aí que a gente comentou já antes, essas mídias de extrema-direita, né, principalmente, e que muitas vezes vão produzir aí conteúdo como se fosse verdade, mas sem assinatura, ou misturando aí opinião com algum tipo de informação, distorcendo acontecimentos, fazendo falsas relações, tudo isso. E a gente vê que essas mídias, elas são utilizadas muitas vezes no compartilhamento de links para justificar uma coisa ou outra. Então, a gente vê algumas estratégias já nesse sentido. Outra coisa que já apareceu, mas que a gente não aprofundou ainda em nenhum artigo, mas em um dos testes, uma das análises que a gente estava fazendo, apareceu muito vídeo em sites que simulam o YouTube. Então, só que é um site onde tem ali simplesmente o vídeo entra ali, a pessoa assiste. Assim, é praticamente igual ao YouTube, mas são sites mais bizarros, assim, sites que não têm um nome muito claro, enfim, que são quase como repositórios desses vídeos. Então, muitas vezes se utilizavam esses repositórios aí para lançar os vídeos, e esses vídeos eram compartilhados em outros espaços. O que a gente vê ali, até que a Raquel comentou, né, nessa questão da popularidade também, né, é muito importante porque mesmo quando a gente vê algumas estratégias mais alternativas ou infovias alternativas, isso tende a se espalhar, isso tende a focar, no fim das contas, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, que são as plataformas mais populares, né? Então, mesmo quando a gente vê essas questões aí de espaços, ou de grupos, ou de comunidades, ou de plataformas alternativas, isso, principalmente para desinformação, tem o foco de, no fim das contas, chegar nessas plataformas mainstream, chegar nessas plataformas mais utilizadas, porque é onde isso vai se espalhar e outras pessoas vão acabar consumindo esse conteúdo problemático. Então, o que a gente vê muito, assim, é principalmente essa questão de veículos apócrifos e veículos hiperpartidários, que são, muitas vezes fala também veículos de fake news, né, ou mídias de fake news, coisas assim, que são esses criadores aí de desinformação. Tem alguns que já estão aí com mais nome no Brasil e já se mantêm, mas às vezes tem uns bizarros, assim, que criam ali, por exemplo, Folha do Felipe. E vai lá e cria e coloca um monte de coisa ali que ninguém quer ouvir nada. Então a gente vê que isso, aí muitos desses canais criam canais no YouTube também, vão ter no seu site, muitas vezes vão simplesmente reproduzir conteúdo de outros lugares, com algumas pequenas distorções. E a gente viu, por exemplo, quando a gente analisou os links, as URLs, né, compartilhadas em Twitter e Facebook, e a gente viu que nas duas plataformas, quando a gente olhava para URLs com desinformação, para os links com desinformação, 90% vinha desses sites. Então, mesmo que muitas vezes eles não tenham aí a popularidade, como eu comentei antes, dos políticos que vão lá e falam uma coisa e todo mundo replica, eles têm um papel muito importante aí de meio que criar essas narrativas alternativas, de criar o contraponto à mídia tradicional, que obviamente eles consideram que é esquerdista, ou que não tem nenhuma credibilidade, ou que faz tudo ali dentro de um contexto de oposição a um político, ao político que eles gostam, etc. Então, o que a gente tem visto principalmente é isso. Mas, além disso, que a gente tem um problema também, que é uma das coisas que a gente observou já em alguns artigos, tem estudado mais a fundo, é que muitas vezes essas pessoas aí que vão espalhar desinformação, tanto políticos quanto supostos especialistas e coisas assim, autoridades, né, que seriam aí da área da política ou da área da saúde, são chamadas também para a imprensa para dar entrevista e falar o que quiser lá, ou são chamadas como comentaristas da imprensa tradicional. Então, muitas vezes, esses espaços alternativos acabam se apropriando também da própria imprensa, de espaços onde se fala para o público como um todo, de TV aberta, tudo isso, para também espalhar desinformação. Então, acho que no Brasil talvez falte também um pouco de necessidade de criar uma coisa super alternativa, porque essas pessoas estão aí inseridas em espaços de poder. Então, quando tem um pronunciamento público do governo federal, todo mundo assiste. Então, ele não precisa criar uma rede ali alternativa, porque isso todo mundo assiste, depois é reproduzido pela imprensa, reproduzido em Twitter, Facebook, Instagram, em todos esses espaços. Quando vai lá o fulaninho que vai defender a cloroquina, dizer que é linda, maravilhosa, é chamado para dar entrevista em vários canais, é chamado para conversar em um espaço ou outro, isso acaba dando essa visibilidade
que não se teria daqui a pouco em espaços mais específicos. Aí a gente pode ver, talvez, espaços como o Telegram ou outros mais específicos, mais nesse sentido de articulação, de pegar esses atores, ou como não são tão populares no Brasil, mas são utilizados também os chans, 4chan, etc., Reddit e outros sites, utilizados aí para criar alguma teoria da conspiração, para bombar algum conteúdo que é jogado para plataformas mais mainstream, mais utilizadas, né? Então eu acho que talvez o que falte no Brasil é uma necessidade mesmo desses ativistas de desinformação, dessas pessoas aí que estão espalhando mentiras, de precisar criar o seu próprio espaço, porque eles estão muito inseridos nos espaços tradicionais, e apesar da gente ver, por exemplo, agora o YouTube com algumas ações de excluir vídeos, foi um ano depois. Então a gente vê um atraso muito grande das plataformas. A gente vê daqui a pouco que o Instagram, por exemplo, bloqueou um story do Bolsonaro, ou marcou algumas publicações de políticos como informação falsa ou distorcida, mas isso é uma minoria. A grande maioria segue nessas plataformas que ainda são lentas, principalmente em português, talvez em inglês funcione um pouco melhor, mas aqui ainda são muito lentas nessa regulação de conteúdo. Então eu acho que talvez... E aí quando elas conseguem, de fato, fazer alguma coisa e excluem um conteúdo, isso serve também aí para dizer que é censura, para dizer que até as plataformas estão lutando contra a nossa liberdade de expressão, tudo isso. Então eu acho que esses atores políticos, aí, esses atores da desinformação, não tem nem a necessidade de criar esses espaços alternativos, que seja para bombar o conteúdo, talvez para se organizar e para ter algum tipo de articulação, mas a ação mais forte e mais efetiva é realmente nessas plataformas tradicionais e que está todo mundo acessando e usando. Excelente. A gente já está aqui avançando no tempo, eu nem percebi, só me dei conta agora, mas eu não vou poder deixar de fazer mais uma pergunta, acho que vai ter muito a ver com o comentário que a Aline fez agora, que é perguntando um pouco sobre as estratégias, né? Eu acho que a gente viveu um pouco de um esgotamento, de certa maneira, da questão da checagem, né? Embora a importância fundamental desses espaços, dessas iniciativas, elas se pulverizaram ao longo da pandemia, né? Eu vi gente da biomedicina, fazendo o que é muito interessante, da engenharia, enfim, eu observei um conjunto muito grande de pessoas de áreas que eu não imaginaria tendo serviços e nas suas universidades, cursos e tal, construindo também serviços de combate à desinformação no contexto da Covid, mas ao mesmo tempo você tem um desgaste da possibilidade, minha percepção, quero que você comente, do alcance, né, na possibilidade do alcance dessas estratégias, que a gente corre o risco de falar com os daqueles que concordam que é desinformação, que concordam que essas informações não são baseadas em evidências, em pesquisas, em etc., que concordam falar com aqueles que já apoiam uma informação baseada na pesquisa, na ciência, enfim. Queria que você falasse um pouco, a partir da sua observação, e ao longo desses tantos anos já de pesquisa consolidada nesse campo, que estratégias você percebe de comunicação que podem ser feitas para além da checagem, outras estratégias que podem ser feitas para tentar mitigar, né, quase uma redução de danos aí em relação à desinformação. Eu acho muito difícil a gente, no curto prazo, acabar com esse processo. Acho que é um processo que tende a tendência, pelo que a gente observa, é de recrudescimento e não de diminuição, pelo contrário, mas também de mitigar, reduzir os danos que isso pode ter para a democracia e etc. O que você vê em termos de estratégias? Acho que nesse momento não do próprio governo, porque o governo atual é promotor de desinformação, mas pela sociedade civil, né, de que maneira podemos nos organizar para poder produzir novas formas de comunicação nesse contexto. Eu vou, para responder a pergunta, voltar para o relatório que eu comentei mais cedo, né, que nós divulgamos, porque são coisas que a gente discute lá também, né? Um dos nossos resultados que a
a gente viu em vários artigos, e a gente trouxe aí como um dos pontos no relatório, é justamente esse, que o fact-checking, a informação verificada, por aquele contexto da politização da pandemia, da polarização política e das bolhas, né, que eu já comentei antes, o fact-checking dificilmente ele consegue entrar nesses grupos mais radicalizados, nesses grupos de desinformação, assim como a imprensa, como qualquer tipo de informação verificada, exceto quando acontece, como eu comentei agora há pouco, desse jornalismo declaratório, muitas vezes, que vai ser o fulaninho foi lá e fez uma declaração na TV e reproduz diretamente a manchete, e aí isso é utilizado para legitimar e fortalecer a desinformação. Então, é um desafio, né, de como que a gente consegue fazer com que essas pessoas consumam aí informação de qualidade, informação verificada. No relatório, a gente traz também algumas sugestões aí de formas de combate à desinformação. A principal, assim, uma das principais que eu já comentei um pouco, é justamente trazer esses temas para o debate público. A gente sabe que não pode depender do governo federal para isso, mas a gente tem outras instituições, governos locais, a gente tem a própria imprensa, a gente tem o TSE, por exemplo, como eu comentei antes das urnas, né? Essas outras organizações e instituições podem trazer aí o debate da questão da desinformação, de como identificar uma informação de qualidade, o que é informação científica, para o grande público. E aí também trazer principalmente esses temas complexos, como eu falei já antes das urnas, da vacina, o que é a eficácia de uma vacina, o que não é, como é que se comporta um vírus, o que é uma pandemia, por que medicamentos funcionam ou não, como que a gente consegue combater esse tipo de coisa. Então, trazer esses temas complexos para o debate público e para um debate amplo, porque as pessoas vão entender um pouco melhor e vão discutir isso e vão parar de buscar aquele discurso simplista, como eu comentei antes, que é aquele discurso populista que dá uma solução simples. Além disso, a gente tem aí, claro, um papel das plataformas, né, que a gente ainda precisa seguir cobrando, pelo que eu acabei de comentar, que muitas vezes a ação é extremamente tardia ou insuficiente, então de uma moderação de conteúdo e de uma regulação de conteúdo mais eficaz, trazer ali daqui a pouco a informação de qualidade junto com links que são identificados como desinformação, reduzir a circulação de veículos alternativos aí e voltar a aumentar da imprensa, por exemplo, que foi uma das ações que o Facebook reduziu há uns anos lá nas normas dos algoritmos, nas normas de funcionamento da plataforma, para reduzir a imprensa. Então, essas plataformas, assim como eles já reduziram, eles têm a possibilidade também de aumentar a circulação e trazer informações de qualidade. Além disso, um papel importante também que a gente discute é a forma de culpabilizar esses políticos, essas autoridades que estão aí espalhando desinformação. Então, é muito difícil a gente chegar lá e culpar simplesmente o nosso tio ou o nosso parente do WhatsApp ou aquela pessoa, o fulaninho lá, que muitas vezes recebeu uma informação e repassou e não sabia nem o que estava fazendo. Agora, se a gente consegue identificar essa estrutura, se a gente consegue identificar esses atores que estão espalhando, a gente consegue combater eles e aí culpabilizar mesmo, de forma legal, dentro da lei, porque isso é um tipo de crime, a forma como é feito. Então, buscar estratégias para culpabilizar essas pessoas e não simplesmente dizer, olha, o que o fulaninho falou lá é mentira, mas seguiu, e quem já ouviu, quem não ouviu vai acabar ouvindo pelo parente ou pelo amigo que reproduz, e aquilo segue funcionando, e a gente precisa encontrar formas de culpabilizar essas pessoas para que elas vão aí ser responsabilizadas por isso. E aí, claro, toda a questão de letramento digital, das pessoas conseguirem identificar o que é desinformação, o que não é, e aprender. Então, é fomentar especialmente a discussão pública, porque as pessoas são inteligentes, as pessoas são capazes de aprender. A gente não acha simplesmente, a pessoa compartilhou desinformação. Claro, algumas pessoas compartilham porque tem interesses aí, mas, na média, as pessoas não compartilham por maldade, elas compartilham muitas vezes porque não entenderam direito o que aconteceu ali, porque não estão familiarizadas com um tipo de linguagem, por as questões de relação que a gente falou, de comunidade, de proximidade com algumas pessoas, aquilo reforça algumas crenças. Então a gente precisa aí trazer essa discussão para que as pessoas como um todo consigam se engajar um pouco mais e ter um olhar mais crítico, não só a desinformação, mas a imprensa, as discussões políticas como um todo. E só aproveitando também que eu estou falando do relatório, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do relatório, dos nossos trabalhos, pode jogar no Google Midiars UFPEL, que vai conseguir encontrar o nosso blog, as nossas mídias sociais. A gente tem também um Linktree,
que é @midiars, que lá tem links para todos o nosso blog e mídias sociais. Ou a gente está aí também em Twitter, Facebook, Instagram, por @labmidiars. Mas jogando aí no Google, aqui no Instagram a gente está também, consegue encontrar aí, encontrando um, consegue ir para as outras mídias sociais e nosso conteúdo. O relatório está disponível de graça, porque a ideia é justamente essa discussão pública dessas questões e ter aí esse material para a sociedade civil. E também nas nossas mídias a gente discute os nossos trabalhos, os nossos artigos. No nosso blog a gente tem textos aí destacando os principais pontos, as implicações, tudo isso. Então, convidar quem tiver interesse pode jogar lá no Google ou buscar aí nossas mídias sociais, vai nos encontrar com certeza. Excelente. Também queria deixar aqui eu acabei de deixar, não sei se vocês viram, nos comentários aqui o link para o Midiar, dizer que essa live vai ficar disponível daqui a pouco no canal do GTV e também no YouTube, que a gente possa depois circular. Foi uma aula e também dar os parabéns tanto pelo trabalho feito, os parabéns, também agradecer esse tipo de trabalho está sendo feito, é tão importante nesse momento, foi excelente. Então, em seu nome, agradecer a todo o grupo, todos os pesquisadores envolvidos, a Raquel também está aqui, no nome de vocês, a todos os pesquisadores que estão envolvidos nesse trabalho tão importante, tão urgente, tão necessário que vocês estão desenvolvendo no grupo. É excelente, foi muito, muito bom que a gente possa continuar dialogando e conversando sobre essas temáticas. E aí, enfim, se quiser falar mais alguma coisa ou algo que eu esqueci de perguntar, fica à vontade. Não, te agradeço mais uma vez pelo convite, né, pela conversa, que foi super boa, esse espaço também para a gente discutir um pouco aí do que a gente vem fazendo. E também super importante assim, dizer que algumas das pesquisas que eu comentei aqui, o relatório, é tudo um trabalho super coletivo, assim, como eu comentei antes. O grupo tem essa perspectiva interdisciplinar, de trabalhar junto, de colaborar um com os outros. Então, tem um grupo aí enorme, mais de 10 pesquisadores que fizeram parte desse relatório e estão pesquisando essas temáticas juntos. Não é só o Felipe ou só a Raquel, mas são todo esse grupo de pessoas de diversas áreas que vão aí ajudando. E agradecer, então, mais uma vez o convite. O pessoal que tiver interesse em conhecer mais pode nos buscar aí nas mídias sociais ou no Google. E é isso, muito obrigado. Que agradeço, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e a todas que estão aqui conosco. E nós vamos continuar fazendo circular informações baseadas em pesquisas como a de hoje, como a conversa de hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos e a todas que estão aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu.